Em nome de Jesus, amém? Obrigado, Pai, por essa manhã. Fecha teus olhos, vamos agradecer a Ele. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor já fez no nosso meio. Eu te peço que o Senhor continue trabalhando em nós. Quando Tu és adorado, nada se cala diante da Tua revelação. Mas quando o Senhor fala, todos os ouvidos se abrem. Nós abrimos nosso coração nessa manhã e pedimos: Senhor, fala no nosso coração. Estamos atentos para Te ouvir, em nome de Jesus, amém? Pode tomar teu assento, irmãos, fica à vontade. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje de manhã e ter conhecido o pastor Ciro, e ainda que brevemente já me senti muito acolhido, muito bem-vindo aqui. Eu vim como um enviado do Senhor, então se a gente é bem recebido num lugar, é o Senhor que está recebendo. Eu tenho certeza que Jesus faz grandes coisas onde Ele é bem recebido, amém? Irmãos, eu não quero me demorar. Tem um texto que Deus colocou no meu coração esses dias e fala da conversão de um herói para mim, que é a conversão de Saulo. Se você puder abrir a tua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, olha o que a palavra de Deus diz. Enquanto isso, Saulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Então os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Somente até aí. Que o Senhor nos abençoe, amém? Irmãos, eu creio que um dos maiores prazeres que um servo de Deus pode ter é de estar fazendo aquilo que Deus está fazendo, não indo na contramão, não tentando fazer uma coisa
olha, Jesus, eu acho que eu posso fazer isso de um jeito melhor. Não tem nada que você possa fazer por ele melhor do que o jeito que ele faz. O poder da igreja está exatamente em obedecer radicalmente aquilo que Deus está mandando você falar e falar aquilo. O poder da igreja está em você obedecer, perceber o que ele está fazendo e se mover junto com o que ele está fazendo. Porque se ele está fazendo alguma coisa, vai acontecer. E se você quer o corpo de Cristo, se move junto com ele, então aquilo que ele quer fazer vai acontecer inevitavelmente. E não é pelo seu poder, é pelo poder dele em você, enquanto você se move junto com ele. Eu tenho tentado abrir os meus olhos, meus ouvidos, meu coração, tudo que há em mim, para perceber, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo nesse tempo. E há umas 2 semanas atrás eu tive um sonho que falou bastante comigo e foi o que desatou isso que eu vou estar ministrando junto com vocês. Nesse sonho, aparecia uma pessoa que é um dos grandes opositores da minha fé. Eu creio que cada um tem os seus, amém? Aquelas pessoas que se opõem a você, que te causam mal e você não sabe por que isso está acontecendo. E não adianta ficar brabo. Jesus disse que nos últimos dias a gente ia ser odiado de todos por causa do nome dele. Então, isso é normal, isso acontece. Mas cada um pode estar vindo uma pessoa aí na sua mente para você, enquanto eu falo disso. Nesse sonho apareceu essa pessoa que firmemente tem trazido oposição a tudo que eu falo, tudo que eu faço, enfim. Já sonhei várias vezes com essa pessoa e eram sempre sonhos tensos, sonhos cheios de agressividade, de perseguição. E dessa vez foi diferente. No sonho a gente estava amigo. No sonho a gente estava tipo em paz, em comunhão. E o sonho demorou algum tempo e aquela sensação de paz era muito gostosa. Só que lá para frente eu comecei a perceber que aquela amizade não estava sendo genuína e verdadeira. Era uma forma de me manipular a fim de que eu negasse a minha fé. Ou seja, parece que estava mudando simplesmente de estratégia. Era uma forma de negar a minha fé. E quando eu me vi, eu estava todo enveredado naqueles argumentos e naquela comunhão, e eu estava a ponto de tomar uma atitude que fosse ser como algo de negar a minha fé. Então eu me toquei, caí, sabe quando você cai em si? E eu me posicionei e falei, cara, infelizmente, a minha decisão para a minha vida é essa, não tem volta. E na hora que eu me posicionei, essa pessoa surtava e se desesperava. Não era um surto agressivo, não era nada disso, mas simplesmente se desesperava. E o que me assustou foi a minha reação diante disso. Porque na hora que ele se desesperava, a gente estava como dentro de um carro, e ele estava dirigindo e eu estava ali do lado, e de repente ele se desesperava, e a minha reação era colocar a mão no ombro dele, e colocar a cabeça dele no meu colo, e começar a orar por ele e abençoar a vida dele. E foi assim que o meu sonho terminou. Eu não sou desses caras que vai fazer de um sonho uma doutrina ou nada parecido, mas eu sei que Deus fala em sonhos. E o fruto do que aconteceu foi que o meu coração estava extremamente leve quando eu acordei. Não porque eu me posicionei, ou porque eu vi a pessoa desesperada, não por nada disso, mas porque naquele sonho, verdadeiramente, eu orei abençoando aquela pessoa. Então meu coração parece que liberou de um peso que tinha dentro dele. Sabe, cada um de nós tem aquele tipo de gente que você julga, esse é impossível Jesus alcançar. Às vezes são pessoas que se opõem tanto ao evangelho que você fala, cara, é impossível esse cara se converter. Sabe que quando eu entreguei minha vida para Jesus, muita gente pensava isso, que era impossível um cara como eu se converter. E eu fui alcançado. Eu não busquei a Deus, foi Ele que veio ao meu encontro. Foi Ele que me achou. Se eu estou aqui hoje, mérito todinho dele. Eu não escolhi isso, eu não procurei por isso, mas eu não pude resistir ao que aconteceu. Foi muito mais forte do que eu. Destruiu totalmente meus argumentos, destruiu as intenções do meu coração, foi me mudando de dentro para fora, me fez enxergar diferente. Eu me identifico muito com a história de Saulo, por causa desse encontro arrebatador, desse encontro que faz você mudar de caminho na hora, ainda que você não entenda nada. Sim, Jesus me alcançou, foi Ele que fez uma obra na minha vida,
E a partir daí, aquelas pessoas que eu rejeitava, aquelas pessoas as quais eu não ouvia, aquelas pessoas que eu não dava crédito, eu passei a ouvir, eu passei a aceitar, eu passei a dar crédito. Então isso para mim é um milagre tão grande quanto. É Deus mudar o teu coração ao ponto de você receber de quem você não recebia, de você ser instruído por quem você julgava ser um fanático ou um burro. Deus muda a gente de dentro para fora. Tem uma coisa a respeito da minha conversão que é muito engraçado, porque em muitos lugares onde eu vou, eu ouço isso de inúmeras pessoas e das formas mais diferentes, mas é sempre, o centro da questão é: irmão, você não sabe, eu orava muito por você. Era gente sempre falando que orava por mim. Era gente sempre dizendo que colocava minha vida nas suas orações. Era às vezes uns caras falando: cara, eu estava desviado da igreja, eu curtia a tua banda, e minha mãe ficava brava porque eu botava o som da tua banda dentro de casa. E aí quando eu botava o som bem alto, minha mãe começava a orar e profetizar que você ia se converter e que você ia virar crente. E quando você aceitou Jesus, eu fiquei bravo com você, minha mãe ficou feliz. E eu ouço esse tipo de conversa o tempo inteiro. Aí eu começo a perceber, cara, eu acho que aquele encontro que eu tive com o Senhor foi, claro, foi a autoria totalmente dele, mas ele foi preparando o coração de gente que julgava impossível eu me converter, para me aceitar no corpo de Cristo. E toda oração é uma profecia. Quando você ora por alguém, você está profetizando sobre a vida dessa pessoa. É algo muito mais poderoso do que as palavras que você fala. É o que você fala, para quem você fala e aonde você fala. Ouve isso com atenção. É o que você fala, para quem você fala, aonde você fala. Eu li um livro há uns tempos atrás que mudou minha vida de oração. Ele se chama Operando nas Cortes Celestiais, é de um autor americano chamado Bob Henderson. E esse livro mudou muito a minha vida, porque ele me trouxe a consciência do lugar onde as nossas orações e onde a nossa adoração acontece. Eu falei um pouco disso quando a gente estava ministrando. Tome consciência do lugar onde você está, porque isso faz toda a diferença. Pedro, quando Jesus ressuscita e avisa para Maria, dá um recado para os discípulos, avisa aos discípulos e para Pedro, que vão para Galiléia, lá eles me verão. Eles chegam lá, não encontram o Senhor e vão pescar. Até que o Senhor se apresenta na praia como um homem desconhecido e pergunta: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Eles falam: não pegamos nada. Então aquele homem na praia, que é Jesus, mas eles não reconheciam, vira para eles e diz: lancem a rede do outro lado do barco. Eles lançam a rede. Não imagino com que coração eles estavam, tipo assim, não custa nada. Lança a rede do outro lado e de repente os peixes enchem aquela rede. É como se o Senhor estivesse levando eles ao lugar do primeiro encontro. Tipo, cara, isso já aconteceu uma vez. Então João olha para Pedro e fala: meu, é o Senhor. Aquele homem é o Senhor. Quando Pedro toma consciência da presença em que ele está, ele se joga na água, porque ele estava nu. Ou seja, a forma como ele estava, até ele reconhecer que é o Senhor, não o incomodava. A partir do momento que ele toma consciência do lugar onde ele está, na presença de Deus, então a vida dele fica diferente. Isso acontece quando a gente toma consciência do lugar no Espírito onde a gente está. O que eu aprendi com aquele ensino é que quando nós oramos, nós estamos na presença de Deus. Nós não estamos simplesmente tentando, mandando um recado para Ele, mandando uma carta que um dia chegue. A gente está falando aquilo na presença do nosso Deus. A gente está naquele lugar, na sala do trono. A Bíblia nos encoraja a entrar confiadamente na sala do trono da graça, a fim de alcanceis graça e misericórdia no tempo oportuno. É um lugar acessível. Jesus nos deu acesso a esse lugar. Amém? Então, quando eu estou orando, em primeiro lugar, eu não consigo simplesmente chegar orando, nem que seja um Senhor Deus, meu Pai, ou um Todo-Poderoso, sai, porque Ele é grande. Então Ele nos inspira ao adorar, porque nesse lugar existe adoração. Então eu começo a orar. Ok, eu estou lá declarando o que eu estou vendo, o que Ele está me mostrando. Sabe, não tenha pressa quando você for orar. Simplesmente feche os olhos, se conscientize da presença e deixe o Espírito Santo te mostrar aquilo que Ele quer que você declare. A gente não sabe como deve orar, por isso o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ensina. Então a gente simplesmente deixa Ele usar a nossa boca e as coisas vão saindo. E é incrível como pessoas vêm na tua mente enquanto você está orando.
Agora, mais do que você estar falando de alguém na presença de Deus, é você crer que esse é um ambiente espiritual, onde não tem as limitações que nós temos no mundo físico, no mundo material. Se, por exemplo, eu estou nesse lugar, orando a Deus, na presença dEle, consciente do lugar onde eu estou, e eu começo, por exemplo, a falar da minha esposa, eu não simplesmente estou falando dela para Deus, eu trago a minha esposa nesse lugar, e ela está ali junto comigo. Eu apresento a minha esposa. Senhor, eu te apresento agora a minha esposa. Pá, ela está ali junto comigo. Então eu começo a edificar a vida dela diante de Deus, e eu deixo Deus usar minha boca para fazer o que Ele quiser na vida dela. Então eu estou apresentando a vida da minha esposa, e no Espírito a gente traz coisas do céu para a terra. E a gente vai orando, crendo que as nossas orações são atendidas, e crendo que aquilo que está sendo liberado da parte de Deus vai acontecer no tempo oportuno. Amém? O tempo oportuno pode ser daqui a muito tempo e pode ser exatamente agora. A gente não sabe. A igreja orava por Pedro quando ele estava preso, e imediatamente Deus provocou um milagre. Um anjo aparece na cadeia, as portas se abrem, as correntes caem, e Pedro chega na casa onde a igreja ainda estava orando por ele. No meio da oração, a oração foi respondida, ao ponto da igreja nem crer que era Pedro. Ok. A gente não sabe quando que a nossa oração vai ser atendida, mas a gente sabe que ela precisa existir, e que a gente esteja liberando aquilo. Quando eu recebi esse ensino, eu tomei consciência de que aquelas orações que inúmeras pessoas faziam por mim, mesmo quando eu estava na vida louca, sabe o que essas pessoas estavam fazendo? Elas estavam me levando na sala do trono, constantemente, cara. Sem eu saber, eu estava sendo levado para perto dele, levado para perto dele. Ou seja, eram inúmeras pessoas me colocando naquele lugar. Mas você pode levar um não crente ali, claro, você pode levar quem você quiser ali. Você pode levar o mundo inteiro, você pode levar o pior pecador do mundo naquele lugar. Leve-o nesse lugar, apresente-o diante de Deus. De tanto eu ser levado constantemente, um encontro foi sendo provocado, até que ele aconteceu. 16 anos depois, olha onde é que eu estou. O Senhor faz desse jeito. Agora, tem um milagre que Deus tem que fazer no coração da igreja. É fazer com que o nosso amor aumente, a fim de que a gente leve essas pessoas até lá. Porque por pura religiosidade você não leva ninguém, você leva em amor. Você leva dentro do seu coração, você leva junto com você. Amar o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, deixa ele entrar dentro do teu coração, e você entender que Deus tem um amor por ele, igualzinho que ele tem por você. Sabe, que nem aquela criança que experimentou uma brincadeira tão legal do pai, que fala, de novo, de novo, de novo, de novo. Quando a gente experimenta a alegria da salvação, é assim, a gente quer de novo. Só que ele já me salvou. Mas de novo, mas eu já te salvei, filho. Então você encontra alguém e fala, de novo. Agora de novo. Eu quero ver a mesma coisa de novo, nem que seja na vida do outro, porque se ele me ama e ama o próximo, eu quero ver aquilo acontecendo de novo. Deus tem que fazer um milagre dentro do nosso coração, para que essas pessoas possam caber ali dentro, por mais tranqueira que elas sejam. Isso é um milagre, amém? Eu tive uma experiência um tempo atrás, eu estava em Fortaleza, e faz uns 2 anos isso. Eu estava em Fortaleza, fui ministrar lá, e eu estava na piscina do hotel com a minha esposa, e estava tocando um forró lascado na piscina do hotel. Aqueles forró, meu irmão, falando, eu vi naquelas letras, eu falei, meu Deus, eu acho que nem eu na minha época não tinha coragem de mandar uns negócios desses. Normalmente aquilo me incomodaria, atmosfera espiritual, meu Deus, que baixaria. Só que não estava me incomodando. E eu comecei a ficar desconfiado de mim. Eu falei, será que eu estou desviado? Será que... O que é que está acontecendo comigo? Minha esposa é toda profética, e ela também não estava incomodada. A gente olhava um para a cara do outro e até ria. Falava, olha o que o cara falou agora. Aí a gente ficava meio esperando o que ele vai falar agora. Aí tinha umas partes da letra tão pesadas que ele não cantava. Era só o povo cantando, só o público cantando. Eu falei, eu acho que ele nem teve coragem de cantar isso daí. E aí, depois de um tempo, a minha esposa não aguentou e virou para o cara que estava no bar da piscina, que foi quem colocou o som, falou, que música é essa daí? Aí o cara falou, é o Safadão. Aí eu falei, rapaz, foi a primeira vez que eu vi o Wesley Safadão.
E eu achei engraçado, eu falei, cara, então é esse cara que canta essa música. Só que na hora, parece que como assim, num flash, Deus me mostrou, eu quero que você ame Ele. E eu entendi que aquela ausência de incômodo com a música dele, era Deus me mostrando o amor que Ele tem pelo cara, um amor que encobre multidão de pecados. Um amor que não está olhando o que o cara está fazendo, ele está olhando o que o cara nasceu para ser, ele está olhando a essência desse ser que ele amou tanto a ponto de morrer numa cruz para tê-lo. Então Deus colocou esse amor, e eu entendi, cara, eu acho que eu vou amar esse cara. E eu decidi no meu coração amá-lo. Preguei à noite, e depois do culto estou jantando com os pastores, e tinha um pastor amigo nosso lá de Fortaleza que a gente já conhecia há um tempo, e eu contei a experiência da piscina para ele. E ele me ouvia com o olho arregalado e com um sorriso no rosto, tipo, termina aí para eu te falar. E quando eu terminei de contar para ele, eu falei, cara, eu acho que Deus está me dando amor por esse cara, acho que Deus quer que eu ore por ele. Aí ele falou, para. Ele falou, tem mais de 1 ano que eu tenho um trabalho na casa dele toda semana, cara. Ele chama os vizinhos, ele chama a família para ouvir o evangelho. Deus está num processo ali. Aí eu percebi que o amor que Deus tinha colocado no meu coração por ele, não foi só em mim. Deus já estava ativando esse amor num monte de gente, tinha até um pastor que já estava dentro da casa dele pregando para ele toda semana. Há uns 2 meses atrás a gente teve a notícia de que o cara batizou. Ele está no meio de um processo, glória a Deus por isso. No tempo dele, Deus vai fazer a obra completa. Mas esse cara está tendo experiências reais com Cristo. Ou seja, isso é real, isso acontece. Sabe, a gente tem percebido que Deus tem liberado em termos de louvor para a igreja. Você percebeu que o amor de Deus tem sido tópico dos louvores, do que está sendo cantado, ao ponto do povo estar fascinado pela face de Deus e falar, eu só quero ver você. E falar, leva-me à sala do trono, só quero ver tua face. Tipo, eu não quero ficar rico, eu não estou pedindo nada, eu só quero você. Essa uma coisa, peço ao Senhor, a presença. Parece que Deus está revelando isso, e agora a igreja está encontrando esse lugar no coração de Deus. É como se o coração de Deus estivesse maior do que nunca. É como se fosse aquele emoji do céu, um coração vermelho pulsante, e a igreja está vendo esse amor e está querendo amá-lo de volta, porque é a respeito disso que a lei e os profetas estão fundamentadas, em amar a Deus acima de todas as coisas, e ter amor para o próximo. Mas às vezes a gente tem problema de discernimento, porque é muito gostoso experimentar o amor de Deus, e é muito fácil a gente ficar embriagado com o amor de Deus. É muito fácil você gostar tanto da adoração que você vira um adorador da adoração. E muitos já caíram nisso, de simplesmente se viciar no mover, viciar na adoração, e quando não sente mais nada até desvia. A gente precisa ter discernimento. Por que Deus está me mostrando esse amor desse tamanho? É para eu saber que eu sou um filho amado? Também. Mas não para aí. Tudo que Ele me pede para fazer, Ele mostrou como se faz, nele mesmo. Esses dias eu conversava com uma irmã, e ela falando, por que eu tenho que batizar? Eu falei, olha, Jesus batizou. Eu acho que Ele que não precisava batizar, mas se Ele batizou, foi para nos dar um exemplo. Jesus jejuava, Jesus orava. Ele nos deu o exemplo. Quando Ele fala para o jovem rico, vai, vende tudo que tens, dá para os pobres e terás um tesouro no céu e depois vem e me segue. Jesus estava falando, você quer a vida eterna está em mim. Quer me conhecer, quer andar comigo, então anda como eu ando. Faz o que eu fiz em primeiro lugar. Ele fala para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você quer andar comigo, anda como eu mando. Ele mostrou como se faz em primeiro lugar, para que a gente possa fazer como Ele faz. Ou seja, se Deus está mostrando esse amor tão grande, talvez Ele queira que a gente ame desse tanto. Talvez Ele queira que o nosso coração aumente. Talvez Ele queira que o nosso coração dilate, como um odre novo que pode receber um vinho novo, e esse vinho vai fermentar e não vai romper o odre. Muito pelo contrário, o odre vai expandir com a fermentação, a fim de que caiba mais. Com o amor que eu amo as pessoas que eu amo, é fácil apresentá-las diante de Deus. Mas Deus precisa me mostrar do amor dEle, então eu recebo desse amor dEle como um vinho novo, que expande o meu odre, até que mais gente caiba dentro desse lugar. E gente que não é fácil amar,
gente que muito pelo contrário se opõe a mim, gente que pelo contrário pode estar me causando mal e causando mal para a causa de Cristo nesse tempo. Isso é orar e amar os seus inimigos, o que Jesus Cristo nos ensinou. Ame os seus inimigos, não para você ser bonzinho, mas para que eles deixem de ser seus inimigos. Ame seus inimigos, porque amando seus inimigos, você leva eles dentro de você para a sala do trono, e um dia eles serão seus parceiros. A melhor coisa que pode acontecer com um inimigo seu não é Deus matar ele. A melhor coisa que pode acontecer com um amigo seu é ele passar para o seu lado e trabalhar junto com você e servir a mesma causa. A melhor coisa que pode acontecer para um inimigo seu é você chamá-lo de irmão. Amém? Só um milagre dentro da gente, amém? Isso acontece, isso é real. A gente leu um texto a respeito do maior opositor do evangelho dos seus tempos. Para quem não sabe, este é o apóstolo Paulo. E não é que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Não, ele quando foi para os gentios, passaram a chamar ele de Paulo. É como se você pregasse no Brasil, meu nome é Rodolfo. Se eu fosse ministrar na América, meu nome é Rodolfo. Se eu fosse ministrar no Japão, é Rodorofo. E assim vai. Ou seja, Paulo, Saulo é a mesma coisa, só a pronúncia diferente. Esse é o apóstolo Paulo, o cara que escreveu maior parte do Novo Testamento, um dos maiores apóstolos e missionários do seu tempo, mas antes ele era o pior opositor, um assassino de crente. Um assassino de crente, cara. Ele era tão voraz como o Estado Islâmico é hoje. Decapitador de crente, caçando cristão por onde fosse. Mas na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí é que a gente precisa entender com misericórdia que talvez aqueles que se opõem a nós hoje, eles achem que a gente está errado e que eles estão certos. Sabe, você vê tanta gente falando mal de igreja. Eu mesmo já falei muito mal de igreja. Quantos aqui já falaram mal de igreja? Porque você julgava que a igreja estava errada e que você estava certo. Era ou não era? A gente julga que a gente está fazendo. Olha, Deus deve estar detestando essa palhaçada, essa hipocrisia. Cara, deixa eu te falar uma coisa a respeito da igreja. É a noiva do Senhor, amém? E ainda que ela esteja errada no momento, ela está num processo. Vai ler Apocalipse, você vai ver como é que ela vai estar naquele dia. Ela vai estar vestida de linho fino, resplandecente e puro, que são as obras justas dos santos. Jesus vai apresentar ela imaculada, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. Eu tenho esposa, cara, eu vou te dar um conselho: não fala da mulher de um homem. Cuidado quando você fala da noiva do Senhor. Os opositores, eles acham que estão fazendo a coisa certa. E Saulo, deixa eu te falar um pouco a respeito dele. Ele era um fariseu, que era uma das seitas mais rígidas do judaísmo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres do seu tempo, e ele era dos bons. A Bíblia diz que ele discutia as escrituras com gente mais velha do que ele, e todo mundo ficava admirado da sua sabedoria. Ele era um cara que dedicou a sua vida a Deus, dedicou a conhecê-lo, dedicou a servi-lo. Ele só não sabia quem Deus era. Ele só não estava percebendo o que Deus estava fazendo. Ele estava tão focado nas escrituras e na lei, na rigidez e na religiosidade, que ele não percebia que Deus tinha andado sobre a terra, bem perto dele, e ele agora está se opondo àquilo que Deus está fazendo. Ele era o tipo de cara que não ouvia ninguém. Ele era o tipo de cara que não adiantava você chegar e pregar para ele. É aquele cara que não adianta você chegar e falar: Jesus te ama, meu irmão, vem aqui ouvir a palavra. O cara não quer ouvir, porque ele está com a cabeça feita, ele está cauterizado no seu coração, ele está achando que você está errado e que, ele está certo e que ele está fazendo a vontade de Deus. E quando Saulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, eu creio que tinha até um prazer no coração dele. Finalmente alguém está fazendo alguma coisa, finalmente alguém está fazendo justiça, tem que matar esses caras mesmo. Eu seguro as roupas de vocês, pode ir lá apedrejar ele. E Estevão foi apedrejado até a morte. Estourou uma grande perseguição na igreja de Jerusalém, os discípulos espalharam. E Paulo percebe: estão espalhando, eu vou atrás. E Paulo colocou no seu coração ir para Damasco. Olha o que a Bíblia diz: Saulo, respirando ainda morte e ameaças contra os discípulos do Senhor, pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Ou seja,
ele está se alimentando dessa raiva, ele está se alimentando daquilo que ele se opõe. Tem algo a respeito dos opositores, cara, eles se alimentam daquilo que eles se opõem. Se alguém se opõe a mim, por exemplo, você pode ter certeza que esse cara está ouvindo o que eu prego, ele está ouvindo o que eu canto, ele está vendo o jeito que eu me visto, ele está vendo por onde eu vou, aonde eu vou quando eu tiro férias, ele está querendo saber tudo a meu respeito, ele está respirando aquilo que o alimenta. Só que se eu estiver cheio de Deus, esse cara está respirando o perfume do Senhor misturado, e parece que o Senhor está atraindo. É como se o Senhor estivesse usando os discípulos de Damasco como uma isca. Eles estão ali, eu vou lá. E Paulo se põe a caminho para Damasco. Você concorda comigo que nada, não existe acaso? Amém? Que esse encontro estava programado na história, que Deus tinha um plano para ele, e ele falou: eu vou pegar ele no caminho de Damasco. Eu creio que foi o próprio Deus que soprou Damasco no coração de Saulo. Tipo, vá para Damasco, Saulo. Está cheio de crente lá, hein? Damasco. Imagina que o cara devia estar orando pensando: cara, Damasco. Aí ele vai na feira: que fruta é essa? Damasco. Sabe, tipo quando os sinais ficam: cara, eu acho que vou para Damasco. E Jesus falando: isso, Damasco, tem um cara bom lá, um tal de Ananias, vai para Damasco. E ele está no caminho daquilo que ele julgava ser obra de Deus. Pensa, você é advogado de Saulo um pouquinho. Pensa você, zeloso por Deus, com cartas dos principais sacerdotes, com legalidade, indo fazer a obra de Deus em Damasco, amém? E no meio do caminho, na chegada a Damasco, tipo, é ali que eu vou fazer a obra de Deus. Deus aparece para você ali, cara. Uma luz o envolveu. Quando ele mesmo dá o seu testemunho, ele diz que essa luz ofuscou a luz do sol. Aquilo brilhou ao seu redor, e agora aquele homem, pela primeira vez na vida, está tendo o seu encontro com Deus. Amém? Talvez na cabeça dele até aí fosse Deus assinando embaixo do que ele estava fazendo. Você está fazendo a obra de Deus e Deus aparece para você. Quando você está chegando no lugar, deve estar bom o negócio, Deus deve estar feliz comigo. Então aquele brilho o envolve, e de repente uma voz chama ele pelo nome, cara, Deus te chamar pelo nome, isso é poderoso demais. Você percebe que antes de qualquer confronto existe uma revelação da bondade. É por isso que Jesus ensina como ninguém, porque Ele não vem te batendo quando Ele vai te ensinar. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Para entrar no reino você precisa se arrepender. Jesus começou a pregar, e João Batista também pregava a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para entrar no reino tem que se arrepender, amém? Mas para se arrepender, você tem que ter uma revelação da bondade que te confronte. A parábola do filho pródigo é muito clara quanto a isso. Aquele cara que fez e aprontou, e aprontou, e aprontou, quando ele perde tudo, ele está cuidando de porcos. Ele está querendo comer o que os porcos comem, e ninguém lhe dá nada. Então ele tem uma revelação da bondade. Ele diz: na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura de pão, e eu aqui estou padecendo necessidade. Ou seja, ele tem uma revelação da bondade. Aí olha o arrependimento nascendo. Ele diz: voltarei para a casa do meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, recebe-me como a um dos teus trabalhadores. Então o arrependimento é fruto de uma revelação da bondade que te confronta. Como eu pude rejeitar alguém tão bom assim? Como que eu, sendo filho, rejeitei a bondade do meu pai, e até os trabalhadores estão melhor do que eu? Aquela voz chamando ele pelo nome é uma revelação do amor. Aquela luz não era um fogo consumidor mandando Saulo para o inferno, era uma luz linda de glória. E no meio dessa luz de glória, ele ouve Deus falar com ele pelo nome, cara. Você tem ideia do amor que esse homem experimentou quando ouvia o seu nome saindo da boca de Deus? Saulo, Saulo. E aí vem uma machadada: por que você me persegue? Pensa, tipo aquele sorriso: que? Imagina a confusão.
instantânea que causou. Como assim? Olha o que Saulo fala para Deus: quem és tu, Senhor? Não é louco isso? O cara estudou Deus a vida inteira, ele está tendo um encontro com Deus, ele sabe que é Deus, mas ele reconhece que ele não sabe quem Deus é. Tipo assim, eu estou aqui fazendo a tua obra, como assim te persigo? Quem és tu? Jesus se apresenta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ou seja, esse mal que você está fazendo não é para discípulo, não é para fulano, nem ciclano, você está fazendo para mim, e eu sou Deus. Cara, não precisou falar muita coisa. Eu sou Jesus. Esse cara teve um encontro, e olha como Deus vai trabalhar com ele. Jesus podia dizer tudo para ele ali, de bate pronto, mas Jesus vai curar o coração dele. Ele fala: entra na cidade, e lá alguém vai te dizer o que você deve fazer. Ou seja, você vai ficar humilde, cara. Vai ficar humilde a ponto de depender de alguém e de abrir o seu coração para ouvir alguém que você persegue também. Saulo entra na cidade cego e fica 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, em oração. E aí a Bíblia diz que nessa cidade existia um discípulo chamado Ananias, e esse para mim é um herói ainda maior do que o Paulo, porque esse cara só aparece aqui, mas ele é alguém em quem Jesus confiava demais, cara. Eu acho que Jesus atraiu Saulo para Damasco por causa de Ananias. Eu, quando chegar lá, eu vou perguntar para Deus se foi isso. A Bíblia não fala, mas eu fico pensando, Deus falou: eu tenho um cara em Damasco que é tipo Bop, missão dada, missão cumprida, basta eu falar com ele que ele vai. Então é esse cara que eu vou usar, eu vou atrair Saulo para perto dele, porque eu vou usar esse cara é daqueles, essa missão é para Ananias, sabe, tipo, é o céu olhando falando: Ananias é o cara para essa missão aqui, Senhor. Aí Deus aparece para Ananias numa visão e diz: Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, na tua presença, como sempre. É como se Deus estivesse dando um bilhete para ele, falando: vai, entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas por um homem apelidado de Tarso, o nome dele é Saulo. Imagina Ananias escrevendo: oh, eu amo ouvir tuas direções, Senhor. Vai, eu vou. Na rua chamada direita, eu sei onde fica. Na casa de Judas, sei quem é Judas. Tem um homem de Tarso, opa, chamado Saulo. Peraí, Senhor, peraí. Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse homem. É tipo como se Ananias falando: Senhor, esse não. Olha o mal que ele tem feito para os teus santos em Jerusalém. Olha como Ananias está apresentando Saulo diante de Deus. Ele tem feito mal para os teus santos em Jerusalém, e ele veio aqui para nos prender também. Tipo, olha como está o coração de Ananias em relação a Saulo. Você está vendo que nesse lugar, na presença, Jesus falou de Saulo, e Ananias está falando: Senhor, eu amo te obedecer, eu amo ouvir a tua voz, mas esse cara, olha o que ele fez. Então Ananias dá testemunho de Saulo: ele fez mal para os teus santos, ele está aqui para fazer mal. Ele é uma pessoa ruim, ele é mau, Senhor, ele é uma pessoa ruim. E Jesus diz: vá, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar o meu, tipo, olha como eu vejo ele é escolhido, ele é um vaso escolhido, como você é, tipo, igualzinho a mim, ele vai levar o meu nome, ele vai além de você, ele vai levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, ele vai levar o meu nome diante do povo de Israel, ele vai sofrer bastante pelo meu nome. Bastou Jesus mostrar para Ananias como é que era Saulo diante dos seus olhos. Ananias mudou o coração. E quando Ananias chega, agora olha isso, essa parte eu acho demais, porque ele fala assim: vai, entra na casa de Judas, na rua chamada direita, procura por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e nessa oração ele teve uma visão, e na visão ele via um homem chamado Ananias, que entrava e orava por ele, e ele voltava a ver. Olha a confiança de Jesus em Ananias. Tipo, eu já te mostrei para ele, antes de falar contigo,
Você vê como Jesus confia nos seus, naqueles que andam na sua presença. Ele é capaz de mostrar Ananias para Saulo, antes de convencer Ananias a ir. E não tinha outro que ia entrar naquela sala, porque tinha que ser Ananias. Tinha que ser Ananias. Quando o anjo aparece para o centurião Cornélio, olha a direção que ele dá: as tuas esmolas estão diante de Deus. Agora você manda alguém chamar, lá na cidade de Jope, na casa de Simão o curtidor, um homem chamado Simão Pedro, e ele vai te dizer o que você tem que fazer, na hora. Só que Pedro está lá, na hora do almoço, meio-dia, com fome, vai orar, e vê uma visão de um lençol descendo do céu com comida. Oh, aleluia! Abriu e era só animal imundo, só répteis. E a visão falava assim: mata e come. E Pedro falava: não. Cara, Deus está te dando comida e tu está falando não. Mata e come. Não, nunca entrou coisa comum e impura na minha boca. E Deus falava: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. De novo, o lençol descendo do céu. Mata e come. Não, não vou comer. De novo. A Bíblia diz que repetiu a visão 3 vezes. Mas tipo, eu já te mostrei pro cara, tu vai, velho. Se Pedro não entendesse, aquela visão ia ficar rodando o tempo inteiro. Meu, eu não estou entendendo esse lençol descendo. Já é a 15ª vez que está descendo do céu. Mata e come. Não, não come. Tipo, até que os caras chegaram na porta, o Espírito Santo fala: vai com eles. E aí Pedro vai. Não interessa, Deus vai trabalhar no nosso coração, a fim de que a gente faça a vontade dele, amém? Ananias chega, e quando ele chega diante de Saulo, Ananias não chega com um taco de beisebol escondido nas costas por causa de Saulo ficar endemoniado. Ele não chega tipo falando bonitão: e aí, tá ceguinho agora? Tá gostando? Ele não chega com atitude nenhuma. Saulo está cego orando e de repente uma mão repousa sobre ele. E uma voz diz assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me mandou vir aqui orar por você, me mandou te abençoar. Olha o que Deus faz, tipo assim: eu sou aquele que você perseguia e eu estou vindo aqui para te abençoar. E ele orou, e na mesma hora os olhos daquele cara se abriram. Ele dá de cara com quem ele perseguia, amando ele. Sabe, os teus opositores vão ter um encontro com Cristo, cara, que vai ser provocado, arquitetado na sala do trono. Ele vai sendo ensaiado nesse lugar. Sabe, talvez de cara você não consiga amar esses caras que se opõem a você, mas deixa Jesus mostrar para você como Ele os vê, porque você não sabe quanta gente tem dentro de cada um. Ananias apareceu aqui na Bíblia, ou seja, Ananias gerou Paulo, amém? E quanta gente tinha dentro de Paulo? Até hoje a gente está falando dele. Quantas igrejas esse cara abriu, quantas cartas ele escreveu, quanta gente ele ganhou para Jesus. E as pessoas que Paulo ganhou para Jesus, quantas elas ganharam para Jesus? A gente não faz ideia de quanta gente tem dentro da gente. Dentro de Ananias tinha um, e esse um, tem uma história que eu gosto de contar porque é linda. Há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, 1900 e pouco, teve uma cruzada de evangelismo numa cidade lá, 7 dias de cruzada. E ao final desses 7 dias, uma pessoa aceitou Jesus. E o evangelista que ministrou nessa cruzada escreve nos seus diários, falando: Senhor, eu acho que esse não é meu chamado. Eu acho que eu sou o pior evangelista do mundo. Porque 7 dias de cruzada e só um jovenzinho chamado Billy Graham aceitou Jesus. Tem alguma coisa errada comigo. Pois é, o cara ganhou Billy Graham para Jesus. E Billy Graham ganhou centenas de milhares de pessoas para Deus. A gente não sabe quanta gente tem dentro da gente. A gente não sabe o que Deus pode fazer. Deus olha para Abraão e fala: de ti farei um grande povo. Ele olha para você, ele vê multidões, cara. Ele vê todo mundo que está dentro de você. Ele vê tudo que pode ser gerado dentro do teu ventre espiritual. Talvez existam hoje príncipes e princesas do reino de Deus que estejam rebolando por aí, que estejam escarnecendo do Senhor, e a gente não sabe se são vasos escolhidos ou não.
Você está hoje ouvindo a palavra de Deus na boca de um cara que mais falou palavrão no microfone. Sim, Deus pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, cara. Ele pode, porque Ele é Deus, amém? Eu quero ser um daqueles que Jesus pode confiar, como Ele confiava em Ananias, como Ele confiava em Pedro. Eu quero ser um daqueles que Ele pode dizer, faz e está feito. Eu quero que meu coração esteja nesse nível, eu quero chegar aí. Eu sei que eu não estou ali ainda, eu sei que eu preciso ser muito trabalhado, mas eu quero chegar. O meu desejo é ter um coração como o de Ananias, de colocar sua vida em risco, confiando que o Senhor vai fazer alguma coisa. Se coloca de pé, a gente vai orar, por favor. Fecha teus olhos. Se veja nesse lugar em Deus. Deixa Ele te mostrar ali. Eu oro para que você perceba os olhos de amor com o qual o Senhor te vê. Deixa Ele te mostrar a tua história, de como Ele te amou para te trazer até aqui, de como era incurável a nossa ferida, e Ele nos curou. Os olhos dele são olhos de amor. A Bíblia diz que quando Jesus estava preso e Pedro seguindo à distância, quando esse Pedro foi confrontado, ele disse que não conhecia Jesus uma vez, disse que não conhecia Jesus a segunda vez, disse que não conhecia Jesus uma terceira vez, e quando ele disse isso pela terceira vez, o galo cantou como Jesus disse que seria. Jesus disse: ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Talvez no coração de Pedro, ele não estava negando a Jesus, ele estava só fazendo um plano para ficar ali mais tempo. Mas quando ele diz a terceira vez o galo canta, e os olhos dele bateram com os olhos do Senhor, então ele correu, caiu em si e chorou amargamente. O que confronta, meu irmão, é você olhar para os olhos de Jesus depois de negá-lo e perceber que Ele ainda está te amando, que Ele ainda está olhando para você com amor, cara. Mesmo quando você acabou de, aos teus olhos, jogar tudo no lixo, Ele olha para você e Ele ainda está te amando. Se veja nesse lugar, experimente desse amor. E a minha oração nessa manhã é para que Ele faça de nós evangelistas e intercessores, de gente que vai evangelizar a partir do Espírito, de gente que vai entrar nesse lugar e levar pessoas ao encontro com Ele, em espírito, até que no tempo oportuno esses encontros reais aconteçam, e que você possa saber que foi o mesmo amor que te alcançou, foi esse amor que colocou essa pessoa dentro do teu coração, e é esse amor que vai alcançá-la também. Feche teus olhos, deixa Deus trabalhar dentro de você, deixa o amor de Deus entrar dentro de você agora. Espírito Santo, eu oro para que o amor de Deus seja ministrado dentro de cada um de nós, e aquelas pessoas que nos fizeram mal ou que nos fazem mal caibam ali dentro. Deixa Deus te mostrar pela fé, você abençoando esse que te odeia, você sendo bom para ele, antes dele ser bom para ti. Perceba como essas pessoas estão confusas, eles não sabem como reagir ao amor daqueles a quem eles perseguem. É um confronto. Mate-os de amor.
Eu já vi demônios saírem de pessoas num abraço, porque Satanás não aguenta o amor de Deus. Deixa o Espírito Santo passear por esse lugar e tocar o teu coração, até que esse coração se alargue, até que você perceba que o mesmo amor que Ele tem por você, Ele tem por aquele que é dele, mas ainda não foi achado. Esse é o perdido. O perdido não é alguém que não presta, o perdido é alguém que está fora do seu lugar. E enquanto estamos fora do nosso lugar, a gente só faz besteira. A gente fala o que não deve, a gente age de uma maneira louca, a gente não tem conceito algum que bata com os conceitos de Deus. Fora do nosso lugar, a gente não sabe nem para que funciona. E a gente vê tanto potencial sendo desperdiçado, é simplesmente porque está fora do lugar. Mas deixa Deus encontrar. Aquele que era perdido foi achado. E quando ele for achado, ele volta ao seu lugar, e aí as coisas começam a funcionar de acordo com o propósito eterno para o qual foram criados. Que o Senhor dê a cada um de nós visões desse dia, onde esses encontros sobrenaturais acontecerão realmente, e essas pessoas vão precisar ouvir de alguém o que aconteceu. Quando eles abrirem os olhos, que eles possam nos ver os amando, os abençoando, como Saulo viu. Com teus olhos fechados, eu não sei se porventura há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Sim, Paulo viu a Cristo e por isso ele se entregou para Jesus. Numa maneira popular de falar, é covardia. Também, né? Uma luz aparecendo, chamando ele pelo nome, quem não ia se converter? Mas houve um discípulo chamado Tomé, que não estava com os demais quando Jesus apareceu ressurreto. E quando ele chega, os discípulos estão felizes, dizendo: o Senhor ressuscitou, Ele esteve aqui com a gente. E Tomé não acredita no testemunho deles, não acredita no que foi dito. Então Tomé diz: eu só acredito se eu ver e se eu tocar nas suas feridas. Aí Jesus aparece e diz: vem Tomé, toca nas minhas feridas. Tomé o toca e imediatamente o adora. Só que aquela adoração não é movida por fé. Aquela adoração é movida porque ele realmente viu e tocou. E Jesus diz: você me adora porque você me viu. Porque você me viu, você crê. Bem-aventurados aqueles que não viram nada disso e creram no testemunho. Com teus olhos fechados, se você for duro demais para o Senhor, Ele pode aparecer para você, mas existe uma recompensa maior para quem crê sem precisar ver nada. E se Deus está falando que Ele te ama nessa manhã, é verdade. Se Ele está falando que Ele te quer nessa manhã, é verdade. Se Ele está falando que Ele tem um plano para você e que existem multidões dentro de você, isso é verdade. Ele te chama para Ele porque foi dele que você veio. Nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Ele está te chamando de volta para o seu lugar, onde tudo funciona melhor, onde você é realmente quem você nasceu para ser. Se há alguém que gostaria de dizer sim para Jesus aqui nessa manhã, levanta a tua mão de onde você está, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém aí em cima? Eu queria pedir, por favor, vocês que levantaram suas mãos, vem aqui na frente do altar, por favor. Eu quero orar por vocês. Sai do teu lugar onde você está. Se estiver aí em cima, eu espero você chegar. Pode vir aqui na frente, fica de boa. Só chega bem perto. A gente espera você chegar. Sai do teu lugar e vem aqui rapidinho. Glória a Deus, pode chegar. Espírito Santo vai trazendo pelas mãos aqueles que são teus, Senhor. Que nenhum fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Sim, eles cabem dentro do teu coração. Tem um lugar para eles que ninguém vai ocupar, Senhor, é deles. Enquanto esse lugar não estiver ocupado, ainda que haja festa dentro da casa, o pai está do lado de fora tentando convencer o filho a entrar. Vem, Senhor. Vai trazendo os teus. Vai trazendo os teus, Pai.
Se tem mais alguém, sai rapidinho do teu lugar, a gente vai estar orando. Creia que esse amor por você é real. Esse amor encobre multidão de pecados, como foi cantado aqui, sabe? Muita gente pode estar se sentindo acusada agora. E existe acusação diante do trono. Só que essa acusação não é de Jesus, é de Satanás. Ele é o acusador. Ele acusa a gente de dia e de noite. Numa hora como essa, você pode estar ouvindo aí dentro de você: não, você não é digno, você não pode. Olha o que você fez antes de vir para cá. Olha o que você fez ontem à noite. Deus sabe o que você fez. Sim, Deus sabe. Só que Jesus é o advogado dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Eu morri por eles para tê-los de volta. A defesa de Jesus é mais poderosa do que a acusação do diabo. Eu te encorajo. Creia no que Jesus fala de você, porque são palavras boas. Ele consegue enxergar o tesouro que Ele escondeu dentro de você. Ainda que nem você enxergue esse tesouro, Ele sabe onde está. E só Ele tem o poder de chamar isso para fora, de trazer a existência. Saulo era alguém que julgava estar fazendo o que era bom e reto aos olhos do Senhor, mas estava completamente errado. Eu gostaria de estender esse convite a pessoas que podem estar aqui, frequentadores de igreja, podem confessar a fé cristã, mas só você sabe em que caminho você está. E Deus está te chamando para ressignificar esse caminho de Damasco na sua vida, para aproveitar esse momento de encontro e abraçar a causa do Senhor e realmente se comprometer com Ele. Se tem alguém que gostaria de começar do zero hoje com Jesus, sai do teu lugar e corre aqui para frente também. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai correndo mesmo, glória a Deus. Sim, não vale a pena ficar um dia longe dele. Se ele está chamando, não vale a pena ficar um segundo longe dele. Vocês podem estender as mãos para cá? Paizinho, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo nessa manhã, por cada uma dessas pessoas que o Senhor alcançou. Eu não faço ideia de quanta gente existe dentro deles, de quantos eles podem gerar para Ti e de quanta alegria eles ainda vão Te dar. Eu só posso crer que o Senhor está muito feliz nessa manhã por causa de cada um deles. Eu te peço que o Senhor trabalhe dentro deles, abra os seus olhos para essa realidade que o Senhor está mostrando agora, que eles possam Te conhecer cada dia mais, e que eles possam ser, Senhor, povoadores do céu, pessoas que vão levar muitos à Tua presença. Ensina-os a desfrutar da Tua presença, Senhor, entender que esse lugar é real e que não dá para viver longe dali. Eu te peço, Senhor, que os lave completamente com o Teu sangue, deixe suas vestes brancas como a neve, cancele as maldições, destrua o poder do pecado que agia neles, Senhor. É tempo de alegria no lugar de tristeza. É tempo de dupla honra no lugar da vergonha. É tempo de vestes de louvor no lugar das cinzas. Deixa o Senhor te edificar. Eu amo a parábola do filho pródigo, porque aquele filho, quando está voltando para casa, o pai o encontra no caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Quando esse cara se arrepende e se põe de volta, ele entrou em Cristo. Quando ele entrou em Cristo, ele encontrou o Pai. E quando ele recebe o abraço do Pai, ele é restaurado. E quando ele chega em casa, ninguém viu o estado que ele estava. Ele já chega bonito, vestido, com sandália nos pés, com aliança no dedo. Ele te restaura no caminho. Você não faz ideia da velocidade com que Deus está te restaurando agora. Porque na presença de Deus, não é o seu momento que entra, é o ser eterno que Deus te fez para ser. A tua criança entrou junto contigo aqui agora, o teu adolescente, o teu adulto, o teu velho. Quem você era, quem você será, quem você é agora. A eternidade é assim.
Quando você entra nesse lugar, tudo que você é entra junto contigo. Tudo que você já foi, tudo que você um dia vai ser, está tudo ali. Esse ser, essa essência está na presença de Deus. E Ele pode mudar no teu passado, no teu futuro alguma coisa. Ele pode te ajustar agora, a fim de que você cumpra o plano profético que Ele tem para a tua vida. Eu oro para que vocês sejam exatamente o que Ele sonhou. Que cada palavra dele escrita a seu respeito venha à existência e venha se cumprir. Eu oro para que haja um desejo no teu coração de encontrar esse destino profético que Deus tem para você. É o plano dele para ti. Ele disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Mas entende pelo princípio de que tudo que ele faz, ele está nos ensinando como fazer. Sim, foi ele que nos escolheu e ele quer ser escolhido também. Ele diz: eu te escolho, você me escolhe. Pai, nós queremos te escolher todos os dias. Diante de qualquer situação que queira nos tirar desse lugar, nós queremos dizer sim para o Senhor. Te escolher todos os dias. Edifica-nos, Senhor, que nós possamos crescer espiritualmente na tua presença, encontrar maturidade, a fim de que a gente possa resplandecer a tua luz nesse mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Foi um prazer estar com vocês.